Tem pessoas que ainda não têm conhecimento nessa área e é muito importante que venhamos assim ter conhecimento do que é o homem tripartido. Tripartido quer dizer corpo, alma e espírito. Aquilo que está lá em Tessalonicenses, do capítulo 5, 1 Tessalonicenses, do versículo 23, aonde Paulo ele manda que o homem venha se santificar na questão das três partes, corpo, alma e espírito, certo? Eu não vou aqui entrar em comentários teológicos, históricos, teses, não, eu quero só trazer algo simples, algo para fortalecer a nossa vida espiritual e para que nós possamos estar buscando mais a presença do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele fala aqui de uma santificação total. Ele não fala de uma santificação única, mas ele fala de uma santificação total. E nós vamos observar aqui nessa questão da santificação, aonde ele diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Quando ele diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, ele está dizendo relacionado ao corpo, a alma e o espírito. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui na questão de santificar, é a questão da separação. Então ele diz o seguinte, que santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Quero começar pelo espírito, porque de acordo com a Bíblia nos mostra que o homem ele é tripartido, ou seja, ele é três em um, ou seja, é espírito, alma e corpo. Espírito, a parte mais profunda. Alma, a questão da nossa mente, a questão dos nossos sentimentos, afeição, sentimento, vontade. Então, a questão também do corpo é a questão material. Então, para nós entender um pouco sobre a questão do homem tripartido, nós precisamos voltar lá no livro de Gênesis, quando a Bíblia vai nos dizer que quando Deus ele fez o homem, ele soprou nas narinas do homem, e esse sopro que Deus ele colocou no homem foi o espírito humano dentro do homem. Do Gênesis capítulo 2. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. A minha tradução aqui é uma tradução King James, onde mostra que quando Deus ele fez o homem da argila ou do pó da terra, a Bíblia vai nos dizer que Deus soprou nas narinas do homem. Aquele sopro ali era Deus colocando o espírito humano dentro do homem, ou seja, dentro da matéria. Outra confirmação, Zacarias 12, versículo 1. Essa é, pois, a palavra de Yahvé para Israel, palavra do Senhor, que estendeu os céus e estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. Olha que coisa interessante. Olha o que está dizendo aqui. Que forma o espírito do ser humano dentro dele. Ou seja, aqui está falando do espírito humano, não é o Espírito Santo, não é, eu posso dizer assim, não é um espírito de um ser iluminado, não é isso. Está falando do espírito humano. Nosso ser espiritual,
ele está revestido por essa matéria que chama corpo, que foi feito da argila da terra do primeiro homem. E nós podemos ver que quando Deus ele soprou esse espírito, o homem se tornou alma vivente, um ser consciente, com uma personalidade, com sentimentos de escolhas, de vontades. Então, o espírito que Deus ele colocou dentro do homem, esse espírito humano, era para que o homem viesse comungar com o seu Criador. Que Deus ele colocou o espírito humano dentro do homem. E para ele ter essa conexão espiritual com o homem, ou seja, se mesclar com o homem, se infundir dentro do homem, o homem precisa ter algo que venha ter essa conexão com o seu Criador. E é o espírito do homem. O relacionamento que o homem tem com Deus se dá totalmente no seu ser espiritual. Que é um exemplo: óleo e água não se misturam, a não ser que para o óleo se misturar, ele tem que se misturar com a própria essência dele, ou seja, porque o óleo e água não tem como se misturar. E para nós entender porque Deus ele fez o espírito do homem, é para a questão da sua adoração, para que o homem viesse ter conexão com Deus. E eu quero mostrar isso aqui para você, de João. Eu estou com duas Bíblias aqui, duas versões, e eu quero ler junto com vocês para que vocês possam entender melhor essa questão do homem tripartido. Eu só estou na parte do Espírito, ok? Então, 3 de João, verso 6, aonde diz, quando Jesus fala para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Se você observar aqui na tradução João Ferreira de Almeida, quando Jesus diz o que é nascido do Espírito, o que é nascido do Espírito, tá com letra maiúscula, aqui está se referindo ao Espírito Divino. E quando ele diz é Espírito, o que é nascido do Espírito, que é o Espírito Divino, é do Espírito, no finalzinho, é o Espírito com letra minúscula, aqui está se referindo ao Espírito humano. Nós encontramos aqui o Espírito Divino, o Espírito de Deus, na questão da regeneração, ou seja, do novo nascimento, quando o homem ele tem um encontro com a pessoa de Jesus, todo esse processo se dá por meio do Espírito de Deus. Quando o homem pecou, o espírito humano ficou mortificado. Não dizer que o espírito deixou de existir, é na questão que o espírito humano ficou incomunicável com Cristo por meio da sua morte, ressurreição e glorificação. E o espírito do homem agora foi ativado, ou seja, vivificado. Isso está lá na Epístola de Efésios, capítulo 2, do versículo 1, onde fala que Deus, por meio de Cristo, nos vivificou, certo? E esse nos vivificou, ou seja, ativou o nosso espírito por meio da regeneração, por meio do novo nascimento espiritual. E quando nós lemos a Epístola de João também, capítulo 4, do versículo 23, nós observamos também que Jesus diz, quando ele tem aquele encontro com aquela mulher samaritana, ele diz, no versículo 23 do Evangelho de João 4, ele diz: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Aí vamos para o 24. Deus é espírito, com letra maiúscula. Importa que os que o adore em espírito e em verdade. Quando ele diz que Deus é espírito, na tradução João Ferreira de Almeida, nós encontramos espírito com letra maiúscula. Mas quando chega na questão que os que o adore em espírito, aqui agora o espírito humano, certo?
Então nós vemos aqui nesses dois versículos, na questão de comunhão entre o homem e Deus, nós entendemos que esta comunhão se dá por meio do Espírito, certo? Por meio do Espírito humano, em conexão com o Espírito divino. Então é muito importante que todo cristão ele vem entender que toda comunhão se dá por meio do Espírito. Quero estar só dando uma introdução sobre essa questão do homem tripartido, para que você venha entender como você ter em comunhão profunda com Deus. E a minha intenção aqui não é trazer um assunto profundo, teológico, com teorias, certo? Com teses, não. Eu quero trazer algo aqui para o nosso crescimento espiritual, e também a minha intenção aqui não é encher sua cabeça de informação, mas é trazer conhecimento de uma forma prática, para que você venha ter mais intimidade com Deus, para que você venha conhecer mais essa intimidade espiritual com Deus, porque quando tudo que acontece na vida do homem com relação a Deus, tudo se dá por meio do seu espírito, onde está. Então, essa palavra que eu deixo aqui nessa manhã, que Deus abençoe a vida de vocês, em o nome de Jesus. Amém?